Olá, pessoal. Voltamos então com mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o direito à educação, o direito à profissionalização e o direito à cultura, ao esporte e ao lazer. Tudo isso dentro do ECA. Então, o direito à educação é a parte de um conjunto de direitos que nós chamados de direitos sociais e que tem como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. No Brasil, esse direito apenas foi reconhecido lá na Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado não tinha uma obrigação formal de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros. E o ensino público era tratado como uma assistência, um amparo dado àqueles que não podiam pagar. Então, antes, além da Constituição Federal de 1988, existem ainda duas leis que regulamentam e complementam o direito à educação. E é o que nós vamos estudar hoje, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi lá de 1990, esse ano está completando, então, 30 anos. E veio depois para confirmar toda a lei, né, e regulamentar com certeza a lei de diretrizes e bases da educação, que nós chamamos de LDB, que é de 1996. Então, juntos, esses mecanismos, eles abrem as portas da escola pública, fundamental e de todos os brasileiros, já que nenhuma, olha, entendem bem, já que nenhuma criança, jovem ou adulto pode deixar de estudar por falta de vaga. Então, assim, tudo isso vem para regulamentar e entendermos que nenhuma criança pode ficar sem estudar. Tanto criança, jovem, adulto, não podem deixar de estudar por falta de vaga. É um direito que nós temos. E, em especial, as crianças e os adolescentes. O direito à educação é essencial ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Lá no ECA, no artigo 53, diz que a criança e o adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes a igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, e o direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, assim, o ECA, ele vem e regulamenta toda a lei. Então, toda criança tem igualdade de condições, adolescentes, né, tem a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, de possível que seja perto de casa. Direito de ser respeitado por seus educadores, né? Então, assim, o ECA vem, como que eu posso dizer para vocês? É a lei que realmente ampara as crianças e adolescentes na questão da educação. Então, a nossa aula é um pouco mais informativa, não tem como ser diferente, mas é importante que vocês conheçam um pouco do ECA, né, do direito à educação. Nós vivemos digamos que nós ainda estamos privilegiados, porque tem lugares do nosso país que não têm esse acesso tão fácil à educação. Então, continuando lá no artigo 53, o acesso à escola pública é gratuita, próximo e tem que ser próximo da sua residência, garantindo-se vagas nos mesmos estabelecimentos a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, assim, não sou eu somente, mas os meus irmãos também têm os mesmos direitos garantidos.
Lá no parágrafo único, diz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, olha só, os responsáveis aqui entra também, né, com um papel fundamental na questão da educação dos jovens, das crianças, né, até mesmo dos adolescentes, dos adultos. Então, o responsável tem um papel muito importante nesse processo. O artigo 54, lá no ECA também, ele estabelece que é dever do Estado quanto à educação. Então, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento em creche, pré-escola, às crianças de 0 a 6 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Olha só, tudo isso está lá no ECA. Muitas vezes nós não sabemos. Por isso que é importante a gente conhecer nossos direitos. Principalmente vocês jovens, adolescentes, né? Não podemos chamar de criança, que criança até os 12 anos. Então, vocês são adolescentes, jovens adolescentes. Muitas vezes, né, por falta de informação, não sabemos que temos todos os direitos garantidos. Então, hoje nós viemos trazer um pouquinho para vocês. Então, referimos-nos aqui à educação formal com um direito exclusivo de homens e mulheres e que se caracteriza, né, como um processo político, portanto, intencional, que se dá um espaço chamado escola, que abrange, né, obrigatoriamente a educação básica, que vai da educação infantil ao ensino fundamental ao ensino médio. E tem por finalidade o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, seu preparo para o exercício pleno da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Como tivemos aulas, né, lá na aula de cultura e trabalho e escola, e nós falamos um pouquinho da importância da escola na vida dos jovens e das crianças também, dos adultos também. A escola tem um papel essencial na vida do cidadão. E o papel da escola, pessoal, não é simplesmente ensinar a ler e a escrever, vai muito além disso. Então, fica compreensível que em uma sociedade que é fortemente marcada, né, pela desigualdade social, com um grande número de jovens e adultos analfabetos, né, que a gente ainda tem, gente, com políticas, né, que precisa ainda melhorar em algumas questões, mas o Brasil está avançando nesse processo, né? Falta algumas coisas ainda, mas ele está buscando melhorar. Então, o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer não pode ser negligenciado de jeito nenhum. Então, é importante que vocês conheçam quais são os seus direitos. E assim vocês podem lutar, né, pelos seus direitos. Ainda é muito recente a experiência de acesso à interação da família na escola. A família ainda mantém uma atitude passiva, né, frente ao processo de ensino e aprendizagem, e a escola reforça, né, essa distância da família na medida em que não dialoga e muitas vezes a discrimina e a recrimina. Por que eu trouxe esse pedaço? Para que a gente entenda que a família, né, como no ECA fala, os responsáveis, né, dos jovens e adolescentes, eles empenham um papel muito importante na questão da educação. Então, a família empenha na vida dos jovens e adolescentes, das crianças, e é
precisa que escola e família caminhem junto, né, nesse processo. E não somente a escola, ou muitas vezes somente a família, tem que ser junto. Não tem como andar separado. Garante, o direito está lá no ECA, no artigo 53. Então, a família desempenha um papel muito importante no direito à educação também. Porque uma escola que é voltada à cidadania, ela tem, consequentemente, por finalidade, uma formação para a democracia. E assim deve contemplar a possibilidade dos estudantes eles construírem e desenvolverem experiências favoráveis a essa formação. A compreensão da sociedade em que vivem, o conhecimento dos princípios e valores democráticos, a análise de situações sociais problemáticas que requerem soluções visando o bem-estar de todos e não somente os de algum. A identificação e discussão de conflitos interpessoais de valores presentes no cotidiano. Esse é o papel da escola. O ECA, ele vem garantir todos esses direitos para nós, cidadãos, para vocês, jovens, adolescentes e para as crianças também. Então, os artigos abaixo do ECA, né, eles complementam o artigo 53 e 54. O artigo 55 diz que os pais, os responsáveis, eles têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos nas redes regulares de ensino. O artigo 53 diz que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados aos recursos escolares. Elevados índices de repetência, os maus tratos a que se refere o inciso primeiro, são relativos à ação da família, da sociedade e Estado, e nem sempre são facilmente percebidos. É preciso compromisso, envolvimento e dedicação a causas da infância e da adolescência, para tornar visível a prática dos maus tratos, que em geral tem início na relação do poder que se encontra nas famílias. Olha só, gente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é, por sua natureza, código de conduta relativo à infância e adolescência, medida em que sugere, determina e normatiza as formas de acesso, permanência e promoção da criança e do adolescente no direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, delegando papéis às diferentes instâncias de relacionamento da criança e do adolescente. Encerramos então nosso primeiro vídeo falando então sobre o direito à educação. Trouxemos aqui um pouquinho então, né, do capítulo 4º, lá do Estatuto da Criança, que fala do direito à educação. Vamos continuar no próximo vídeo falando sobre o direito à profissionalização. É importante que vocês tenham acesso, um maior acesso às informações. Alguém que precisar, quiser conhecer um pouquinho mais, tem o site disponível também, né? E a gente vai falar isso no final do vídeo, também tem disponível, né, um site onde vocês podem entrar e conhecer um pouquinho sobre o ECA, ok? Espero vocês, então, no próximo vídeo, onde nós vamos